Poxa, às vezes você chega diante de um espelho, aí você se olha no espelho, ali você, às vezes quando você para refletir, você diz, nossa, vou dar um exemplo da minha pessoa. Nossa, eu ministro a palavra, nossa, eu faço isso, eu sou bom naquilo, eu sou bom nisso, nos tornando algo, ou seja, se apoiando em algo que é muito fraco diante da força de Cristo Jesus que habita dentro de nós. Então, o que eu peço não é que vocês sejam fortes, é que vocês sejam fracos, porque é na fraqueza que manifesta a força de vocês. É no agir perante a palavra de Deus que vocês se manifestam e parecem com o Pai, agindo com a palavra de Deus acima de todas as coisas. Mas aí você pergunta, poxa, eu preciso ser forte. Cara, se você se apoiar no que você é agora, seja para tocar, seja para cantar, seja para namorar, ou vice-versa, nada disso reflete o caráter de Jesus Cristo se você não depender do Espírito Santo de Deus. E eu desejo assim para as nossas vidas que venham tempos de perseguições, tempos de tribulações, tempos de necessidades e que venham tempos de fraquezas, que vai ser nesses momentos que vamos manifestar a força de Cristo e vamos alcançar Posso ler um texto da Bíblia? Que se encaixa muito bem com isso que você está falando. Com essa loucura que tu está pregando aí. Pode, meu velho. Deixa eu só achar o texto. Se eu falar isso em outras igrejas, ele ia apanhar, né? Viam perseguições. A vitória. Segunda Coríntios, eu acho. Se não for 1 Coríntios, mas acho que é 2 Coríntios. 12. É isso aí. É a história de Paulo, velho. 12, 7 em diante, eu acho. Muito obrigado por você me lembrar desse. Eu sabia. Meu Deus, é verdade. A vida é uma Bíblia de crente, velho. Me dá uma Bíblia com a tradução mais evangélica. Que a tradução católica às vezes é meio que. Eu amo ela, amo estudar ela, mas é mais fácil achar as coisas na Bíblia de crente. É o versículo 9 em diante, 2 Coríntios 12. Você tá muito assim, íntimo da Bíblia, né, velho? Que bom. Depende comigo, Jesus! Vou ler do 7, velho. E o 7 diz, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa palavra. Pronto, fechou a primeira parte aí, com uma passagem fera. Agora, assim, dando continuidade, ênfase, pegando aí, vocês entenderam o que eu quis dizer acerca de ser fraco, não por um motivo de chacota ou de ser, como é que Paulo diz a Timóteo? Covarde. Não é nesse sentido, mas para que justamente não confiássemos na carne, ou seja, em tudo aquilo que revela os nossos méritos, mas sim nos méritos de Cristo nas nossas vidas. E, assim, uma caminhada cristã sem comunhão com Cristo, comunhão sem relacionamento, é uma caminhada vazia. Sabe, vamos pensar comigo o que o Espírito Santo diz. Jesus fez milagres. Olha,
Jesus andava com seus 12, na verdade, mais uma multidão que o cercava. E aqueles 12 que caminhavam com Jesus, via Jesus curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, andar sobre as águas. Mas nas oportunidades que eles tiveram, o que foi que eles pediram a Jesus? Jesus, nos ensina a orar. E sabe por que eles pediam que Jesus ensinasse eles a orar? Porque eles olhavam para Jesus e via que o segredo de Jesus estava nas orações. É por isso que os enfermos eram curados. Porque ele tinha comunhão direta com o Pai. Então eles não pediram, Jesus me ensina a expulsar demônios. Porque ninguém vai expulsar um demônio sem oração. A não ser que Cristo queira manifestar algo. Isso é bem diferente. Mas vocês entenderam? Por isso que eles pediram, nos ensina a orar. O segredo começa na oração. Em Marcos, sem perca de tempo, 1:29, ele diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reunia à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabia que ele era. Cara, Marcos, ele parece que separou assim os momentos mais marcantes do ministério de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele era Deus, veio como homem e andou no poder do Espírito Santo. Ou seja, aí você vê muitas pessoas, você vai entender o raciocínio que eu quero chegar. É como Jesus, ele está dentro da casa de Pedro, ou dentro da sua própria casa. E ele sabe que lá fora existe tanta gente para ele orar, tanta gente para ele curar, que qual seria o pensamento? Nossa, eu vou descansar um pouco, amanhã eu oro por essa galera. Mas não, ele saiu, curou a muitos, enfim, você vai entender. Versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Cara, Jesus tinha todos os motivos de dar a maior desculpa: eu estou cansado. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós que estamos aqui, em geral, e muitos outros, tem esse maior defeito de sempre reservar um tempo mais para os outros do que para estar sós com Deus. O povo estava necessitado, mas Jesus sabia que Cristo era a prioridade, que Deus era a prioridade dele. O que é que ele pensou? Nossa, eu vou me retirar. Era de madrugada, mas não tinha amanhecido. Ou seja, Cristo dormiu, Jesus dormiu um pouquinho, velho. Mas ele não murmurou do cansaço físico, porque ele era homem. Ele estava sujeito a desistir. Ele não se enfadava do seu ministério. O maior problema nosso, às vezes, é nos enfadar, principalmente de orar. Porque o segredo de você impactar Ipiaú não é uma blitz do amor, não é uma ministração fera, cara, é o caráter de Jesus na sua vida. É um caráter. É Cristo em você. A santidade, ela não vai voar em cima de você. A oração não vai voar em cima de você. Você que tem que ir em busca da santidade. Você que tem que renunciar a si mesmo, porque ainda existe uma cruz. Você sacou? Cristo, ele separou o tempo, por mais que a multidão estivesse ali precisando dele, cara. Mas ele falou: poxa, os outros vão ter que ficar agora aí. Eu preciso conversar com meu Pai. Por mais que ele fosse Deus, ele necessitava de oração. Imagine nós que caminhamos. Então, cara, o segredo de você impactar hoje a cidade de Ipiaú, por que eu falei assim da blitz do amor? Porque nada com oração tem fruto. Se não houver oração, não vai haver fruto. Se não houver uma vida dedicada à oração como Cristo dedicou, porque a gente pensa certo. A gente... Oração e jejum.
também. A gente pensa no próximo, a gente quer cuidar dos outros, a gente se importa, mas não dá prioridade ao momento íntimo entre você e Deus. Como essa coisa de impactar acerca do caráter é algo que modifica a vida de outra pessoa. Porque é muito fácil ser um ótimo pregador, é muito fácil ser um jovem que prega para o Washington. Falar uma coisa que me bateu sentado na cadeira hoje. Ele falou assim: é muito fácil, jovem, você sair para as ruas pregando o caráter de Cristo. É muito fácil você lançar fardos pesados para as outras pessoas, mas e você vive isso que você tem pregado? Puxa, aquilo ali falou, por Deus. Como eu disse uma frase esses dias que eu vi em um blog: hipocrisia é você pregar o que é certo e viver o que é errado. Velho, o segredo não está em fazer grandes coisas, em pregar para multidões. Essa célula não muda a vida de você. Sabe o que é que muda a tua vida? A minha vida é sair daqui, entrar no teu quarto e falar com o teu Deus. É isso que muda a tua vida. Sabia? Porque não adianta a célula acabar aqui em abraços e você chega em casa e esqueceu de tudo. Você precisa se relacionar, eu preciso me relacionar com Cristo. No momento que estávamos adorando, eu tive uma dificuldade no início, mas eu senti a presença de Deus tão forte nessa noite, que há muito tempo, assim, em uma célula eu tinha sentido a presença de Deus. Mas também no reino espiritual vi outros que não queriam abrir seu coração. E o Espírito Santo sempre mostra com atitudes que ele não é mal educado. Poxa, a gente está aqui para se derramar, para falar com Deus e às vezes ficamos calados. Se você abrisse a boca, pode ver que quando Ramon começou a orar pelo Espírito de Deus, Gabriel, as coisas moveram no reino espiritual. Porque houve oração. A gente precisa parar de ter essa vergonha. E Cristo falou, a gente abre a nossa boca para proclamar coisas tão fáceis, mas para falar com o Pai, que é o ser superior das nossas vidas, para Ele não temos palavras. Para Cristo não temos tempo para entrar no Facebook, para brincar, para bater o baba, para fazer isso, para aquilo, mas para orar. Cristo andava cheio de coisas, velho, mas Ele renunciava para falar com Deus. Porque Ele sabia que sem Deus Ele não era nada. E nós sem Cristo não somos nada, sem Cristo não temos o Pai. Cara, nós estávamos predestinados ao inferno, como Paulo descreve em Romanos, em Efésios 2, você vai entender coisa. O nosso estado espiritual era uma calamidade, era horrível, estávamos sem Deus no mundo, ou seja, você vai entender. Só que olha a misericórdia de Deus entrando em ação para um monte de pecadores naquela época. Apesar que o que Cristo fez, a própria palavra diz que alcançaria as eras vindouras, ou seja, os tempos de hoje e o que hão de vir. Ou seja, foi de uma vez por todas. E Paulo continua a falar, com o amor que Deus nos amou, com toda a misericórdia, Ele enviou Cristo, que morreu por nós e nos fez assentar no reino celestial, ao lado de Deus. Entenda uma coisa, nós tínhamos como casa e morada eterna o inferno. Mas Cristo nos resgatou desse lugar e nos deu uma morada eterna que se chama o céu. Ou seja, poxa, eu desejo que o Espírito Santo abra os olhos do coração de vocês, como Paulo ora pela igreja de Éfeso. Pai, abra para que eles entendam que isso é riqueza. Você compreender que você não tem direito a revolucionar nada contra Cristo, a não ser orar para que Ele tenha misericórdia da sua pobre alma, miserável pecador. Mas o que eu quero chegar a um ponto, juntando todas as coisas, é que precisamos orar muito mais, reservar muito mais tempo para Deus. Porque a gente pode fazer grandes feitos, grandes coisas, mas sem oração são coisas vazias. Porque as palavras que saem de dentro de você têm que ser palavras com virtudes, que geram vidas em outras pessoas. E sem oração, sem o fruto da oração, não há vidas. E eu não estou lançando uma carga, um fardo pesado sobre vocês, porque eu estou incluindo a mim mesmo. E nessa tarde, Cristo, antes de eu ministrar essa palavra, antes de Deus me dar, de chegar a falar para vocês, Cristo, Ele chegou para mim e falou perfeitamente: Rafa, sabe qual é a tua maior falha? Sabe qual é o motivo dos teus maiores fracassos? Porque você não ora como eu oro. Cristo falou isso para mim. Então não preciso estar, ó Deus, porque isso não dá certo.
Oh Deus, por que aquilo dá errado na minha vida? A resposta está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Só vou ler um versículo e eu quero que vocês abram. Mateus 6, 6. Quem abrir diz amém. Amém. Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. O seu quarto, o lugar que você dorme, no meu ponto de vista, para mim, é o lugar mais íntimo que eu tenho com Deus. Porque Deus, ele também fala no silêncio. Quando você entra no seu quarto, que você fecha a porta, que você fala só entre você e Deus, você não só expõe que você precisa ser curado, você não só expõe os seus pecados. Quando você entra na presença de Deus, o Espírito Santo, ele atua de uma forma tão poderosa, ele entra dentro do nosso espírito e começa a revelar os nossos pecados, que nós nem lembrávamos. Isso nos torna fácil. Ou seja, retire-se e fique com Deus lá no seu quartinho. Abandone um momentinho das suas vidas, um instantezinho de Facebook e vá para o quarto. Essa semana, na madrugada de quinta-feira, quando eu tranquei a porta do meu quarto, que me veio essa palavra, eu não acreditei, que eu sentei na cama e eu não tinha palavra nenhuma. Simplesmente o Espírito Santo entrou no meu espírito e fez com que eu abrisse a minha boca e confessasse todos os meus pecados. Aquilo foi tão profundo que aquilo gerou vida em mim, o Espírito de Deus gerou vida. Ou seja, eu sentei na cama e fui sincero com Deus, eu não menti. Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Porque os meus próprios pecados, eu me considero culpado. Ou seja, eu comecei denunciando a mim mesmo. Que o motivo de eu estar ali diante de Deus, frio, vazio, foi porque eu usei o meu corpo, usei a minha mente, usei a minha vida para outros sacrifícios, não para Cristo. Foi de lá, foi daí, desse dia, que Cristo abriu os meus olhos espirituais sobre orar mais. E eu pensava que impactar em Piauí era subir no púlpito e pregar para um monte de gente. Eu pensava que impactar era uma mensagem que falasse a muitos. Paul Washer fala assim, que a maioria dos pregadores que pregam na televisão, eles não têm caráter. A maioria, não todos. Porque o que impacta uma geração é justamente o caráter de Cristo. Antes de sairmos para revolucionar algo a favor de Cristo, primeiro temos que ter caráter. Temos que ter coração. Temos que nos preocupar mais com o nosso relacionamento com Cristo do que com os outros. Porque se seu relacionamento com Cristo não estiver bem, você não vai bem com o seu próximo. Você não vai amar o seu próximo. Você não vai suportá-lo. Como? Sem relacionamento com Cristo não dá. Sem oração não dá. Porque no quarto é onde conhecemos Deus, é onde entendemos Deus, é onde ouvimos Deus. Deus. Eu falo com Deus na célula. Quando eu estou andando na rua, eu falo com Deus. Claro, mas o seu quarto é outro lugar. Senão Cristo falaria aqui. Fale no meio da rua. Porque Deus tem um mistério dentro do seu quarto. Porque lá não há barulho, lá não há som, lá não há pessoas te perturbando, lá não vai ficar pessoas. Porque Cristo quer que você reserve a si mesmo sozinho. Porque Ele quer te pôr sentado e falar, ó miserável. Olha pra mim. Ele fala às vezes assim. Miserável. Ela sabe. Às vezes é assim. Não, tem vezes que ele chama a gente de uma palavra carinhosa. Exatamente. Mas isso aí, a gente chama miserável. Mas o problema, sabe? A gente merece. E eu tomo as palavras que Paul Washer ministrou, eu assisti uma ministração dele hoje à tarde, e ele fala para a multidão que está lá. Vocês estão aqui, estão ouvindo isso tudo. A maioria estão com ódio de mim. E eu sei também que a maioria que está aqui nem sequer vai entrar no seu quarto, orar e falar com Deus. O que eu acho mais hipócrita em nós é às vezes não admitir que precisamos orar mais. E admitir que estamos com o coração cheio. Cristo me revelou isso aqui hoje à noite. Eu não vou falar aquilo que não é de Cristo. Eu não tenho necessidade de mentir. Porque eu estava condenado para o inferno.
eu me exaltar diante daquele que é superior a mim, não dá. Mas, por favor, olhem um instante para si mesmo, para dentro de vocês. O que é que vocês teriam de mais valor se não for o caráter de Jesus em vocês? O que adiantaria eu ir para a igreja? Fazer cultos, coisas benéficas que atraem as próprias pessoas, se não temos o caráter. Como eu falei, cara, a santidade e salvação é graça. Sim, a graça você se envolve, mas a santidade, ela não vai rolar na sua vida, não. Ela não vai entrar. O desejo de fome, se você não sentir... Poxa, quando você está com fome, você vai até algo e come, a fome física. Quando você está com fome espiritual, você vai a Cristo. E o Espírito Santo falou através de Ramon uma palavra que me trouxe vida. É a gente buscar... Poxa, Cristo é a nossa fonte, Ele está ao nosso lado. Ou foi Gabriel ou foi Ramon, um dos dois. Mas nós buscamos em outros lugares. Sendo que, poxa, o Espírito Santo, Ele não está longe, Ele está dentro de nós. Ou seja, no primeiro texto, eu poderia dar ênfase à cura e os milagres que Jesus fez. Curou a sogra de Pedro, expulsou demônios. Mas o que eu quero dar ênfase é o ministério de oração naquele momento. Porque eu aposto que muitos dormiram na porta ali, esperando que Cristo saísse no outro dia para que fossem curados. Mas Cristo sabia da necessidade dos outros e falou, eu preciso é muito mais orar do que sair para curar os outros. Cristo não importava com o que as pessoas achavam dele, mas sim com o que Deus achava dele aqui na terra. Então Cristo pensa dessa forma. Eu não quero que vocês liguem para o que os outros acham que vocês são. Ah, o cara é o fera, o cara é isso, o cara toca, o que importa é o avaliar de Cristo acerca de vocês. Porque não adianta, o homem não te trará a salvação se não for Cristo Jesus. O que importa é o conceito de Jesus quando olha para Ramon, para Gabriel, para Lucas, para Micael. É o que Cristo tem acerca de você que te torna diferente e não o que os outros acham. Porque todos nós fomos unidos pela cruz. Efésios 2,16. Eram dois povos, os gentios e os judeus, e Cristo matou essa rivalidade que havia entre eles. E tornou um só povo por meio da cruz, para mostrar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então quando entramos em nosso quarto, em secreto, lá é revelado o ser miserável que somos, que escondemos das pessoas ao nosso redor. Você não tem coragem de mostrar quem você é diante das pessoas, porque você tem vergonha. Mas pelo amor de Deus, vamos parar de ser hipócrita e vamos revolucionar com um caráter sincero. Vamos ser disciplinados. Quer falar alguma coisa? Ah, queria, mas pode terminar. Deixa eu tocar. Vamos ser disciplinados, antes que Gabriel fale, pela palavra de Cristo. Observe uma coisa, antes de Gabriel falar. Isso é do Espírito de Deus. Não sei como é que isso veio à minha mente. Mas você observa... Agora imagine um atleta. Um atleta que vai correr nas Olimpíadas só os 100 metros. Não tem? Tem um que é 1000, né? E tem um que é só até 100, que não leva nem 10 segundos de prova. Mas você sabe que por detrás disso o cara sofre um processo de alimentação, de regular, sabe? Eles se preparam o tempo todo para aquela corrida. Eles se nutrem de alimentos que naquele momento vai fortificá-lo para aquela corrida. Ou deixa de se nutrir de outros alimentos que podem engordar e podem prejudicar ele. Exatamente. Entra em Efésios 12, é como se a nossa vida é comparada a essa. É uma corrida. Você vai ser atraído por várias coisas, de vários lados. Vai ter muita coisa ao seu redor para lhe nutrir. Mas a única coisa que vai te nutrir na chegada final é a palavra de Deus. Então, o atleta se esforça tanto para correr 9 segundos, 10 segundos. A nossa corrida, xerabassura e cantarabás, não é por 9 segundos. É pela vida eterna. Retire-se e fiquem com teu Deus. Não comigo, não com Gabriel. É com Deus. A sós. Estou no Facebook, vou morrer. Quando eu terminei de assistir essa ministração, eu corri pro quarto e fiquei assim batendo, chorando. Deus abriu mais uma parte de mim. Me fez entender
que de todas as vezes que eu subi para ministrar, foi pelas suas misericórdias, porque eu orei muito pouco. Poxa, aquilo me humilhou, ou seja, a sinceridade de Deus revela as nossas falhas. Gabriel. Então, uma coisa assim interessante, né, que você estava falando, né, primeiro, né, vou ser rápido, assim, vou resumir, tá? Porque eu não quero te tomar tempo. Enfim, né, aquilo que você falou sobre fome, sede, é algo que eu estava até pensando assim, e eu acho que não veio da minha mente também, né? Mas assim, fome e sede, né? Então assim, o que a gente para pensar? Nós, assim, matéria, né? Nós precisamos comer porque nós somos heterotrófos, nós precisamos nos alimentar de outras coisas, que não está dentro de nós. O autótrofo, né, ele se alimenta do que ele mesmo faz, tipo planta e tal. Nós precisamos comer de outros para nos nutrirmos, correto? Enfim, né, precisamos beber água. A partir do momento, o que acontece quando a gente não tem fome e nem sede? Estamos doentes. Então a gente para ver que eu falo assim, tipo, eu pensando, Deus, eu tô doente, eu sou um doente, né, na verdade, porque eu preciso, entendeu? Então assim, como que eu melhoro nisso tudo a partir do momento que eu decido comer os nutrientes precisos? Então então assim, não é por isso que eu falei que eu não estou doente, eu sou de natureza, porque a minha natureza é pecaminosa, é uma natureza doente. Mas a partir do momento que eu decido me nutrir dos nutrientes essenciais para minha cura, a partir do momento que eu decido, ninguém pode comer por mim, eu que devo comer pela minha vida. E uma coisa interessante que você falou, eu estava no Facebook, uma imagem me chamou a atenção, eu levei uma lapada de um descrente tão legal, eu até falei com o Lucas e Tiagão, porque assim, tinha uma foto, né, de uma mulher e uma irmã no metrô, e tava lá, se eu não me engano, tava lá escrito versículo Efésios 3,14, que é 3pi também, ou Efésios pi, né, enfim, deixa eu parar com isso, né, Efésios 3,14, e lá fala assim que Paulo fala assim, por essa razão acho que me põe de joelho, por essa causa me põe de joelho diante do Pai. Aí tá a mulher lá de joelho, o pessoal, glória a Deus porque o pessoal faz isso no joelho, né? Uma coisa que, aí eu tenho um amigo que ele é guitarrista, ele não é evangélico, mas assim, pensa num cara que entende da Bíblia, assim, porque ele diz que ele não tem uma religião específica, assim, enfim, não vem ao caso, né? Mas ele postou um negocinho, ele falou assim, ó, lê esse versículo direito, porque isso está indo contra uma outra palavra, o contexto está sendo usado totalmente errado, nessa imagem de colocar de joelho diante do Pai. Então, puxa, ele foi lá e colocou Mateus 6,6, o que você leu, né? E eu parei assim, só pra ver qual era o contexto disso tudo, né? O que separa. E tava assim, ele coloca, por esta causa me põe de joelho, é o versículo antes. Portanto vos peço que não desfaleçais nas tribulações por vós, pois nisso esta a vossa glória. Por essa causa me põe de joelho. A gente entende melhor, então o que isso tem a ver com estar de joelho no metrô, na frente de todo mundo? Não tem nada. Aí ele foi lá e colocou assim, ó, porque em Mateus 6 Jesus expressa bem isso. Uau, viajei assim do cara. Cara, porque... que bruxaria. Eu me assustei, é sério, porque o cara não tem nada a ver assim, mas ele posta umas mensagens, enfim. Mas ele colocou isso aí, eu parei pra pensar, velho, Mateus 6, velho, no seu quarto. Tipo, lógico que nós, assim, eu creio numa geração que anda anda na rua falando em línguas, eu creio que isso é possível. Mas sem o quarto que Jesus fala, sem a oração do quarto, a intimidade com o Pai, onde você vai matar sua fome e sua sede, onde você vai se curar, eu acho que nada disso é possível. Nada, né? Eu acho que nada de nada. Não existe tocar, não existe muito falar, não existe nada, se não houver o quarto. E é isso. Amém, velho. E assim, pra encerrar, o que Cristo acabou me falando hoje de tarde acerca de toda essa palavra que Ele revelou para mim, me trouxe cura, sabe? Eu testemunho assim que o Senhor, Ele curou, sabe? Uma coisa chamada, um pouquinho dessa coisa, que é a preguiça espiritual. E Cristo, eu não via, assim como nós não vemos, mas quando paramos para observar o primeiro texto de Marcos,